Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal, uma dose diária de despertar, muita paz, muita luz para vocês, gratidão. Se você é novo por aqui, ainda não assistiu nenhum conteúdo do canal, se você gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho, para que você não perca nenhuma notificação e também o YouTube possa estar entregando esse conteúdo também para mais pessoas. Assim você ajuda o canal a chegar num número maior de pessoas e compartilhar também dessa mensagem. Meu objetivo de estar gravando esses conteúdos é para realmente estar trazendo informações e auxiliando as pessoas que estão precisando dessas informações. O tema do vídeo de hoje é sobre uma coisa que eu tenho observado e na minha vida prática, eu acho que muitas pessoas também que estão nesse caminho do despertar também percebem isso. Muitas vezes a gente tem todos os tipos de informações, estuda muito tempo, mas tudo nessa vida precisa de ter equilíbrio. Então, quando eu falei naquele vídeo sobre o equilíbrio entre as polaridades, que a gente precisa de aprender a ter esse equilíbrio ele funciona de uma forma assim. Quando você começa a entender sobre as polaridades, o yin e o yang, você percebe que às vezes você oscila para mais um lado, ou para o lado yin ou para o lado yang. O que é o lado yang? O yang é o que as pessoas chamam do masculino. Quando você tem muito um lado masculino, ou o yin quando você tem aquele lado que é muito feminino. Mas dentro dessas duas polaridades de força, existem também outros conceitos que eu vou estar trazendo nos próximos vídeos. Mas o que eu quero dizer para vocês o ideal dentro dessas duas polaridades é que nós equilibramos 50% do yang e 50% do yin. Quando a gente consegue equilibrar este campo dentro da gente, é onde a gente começa a entender como a nossa energia e a nossa frequência vibracional, ela começa a aumentar. Por quê? Porque você está equilibrando essa polaridade. Esse equilíbrio é o equilíbrio onde que traz para você uma vida com mais paz, harmonia, alegria, com mais contentamento. Quando você começa a entender esse equilíbrio dessa polaridade, tem outra questão. Esse equilíbrio dessa polaridade também está na questão de que você começa o seu caminho da iluminação dentro de você, sua iluminação pessoal. É o estado onde o próprio professor Hélio Couto fala nas palestras dele, que é o estado do Buda. Por quê? Estado búdico é quando você conseguiu equilibrar essas polaridades, mas não quer dizer que você se tornou um mestre, pelo contrário. Neste momento você começa a perceber que a iluminação ela tem vários degraus, ela começa nesse quesito de você equilibrar isso, mas você também pode perder a sua iluminação. Então é um fator que você vai ter que trabalhar o resto da sua vida, até a sua morte no caso, esse fator da iluminação. Não é uma coisa simples, é algo bem complexo. Por quê? Porque se trata da nossa psique. Então, quando se trata da nossa psique, a gente precisa de entender muitos fatores que são o lado
sombra que nós temos dentro da gente. A gente precisa de entender o que a gente precisa de mudar, a questão da expansão da consciência, como que a gente vai começar a agir no meio que a gente vive, porque são inúmeros fatores, não são só um fator, são inúmeros fatores. E aí, quando a gente equilibra esta polaridade, começa a equilibrar as polaridades, no caso, né? A gente começa a entender sobre o que é o reino dos céus. O reino dos céus é isso, é você estar em equilíbrio, em harmonia consigo. Porque quando você se equilibra com você, você se torna luz. E onde você for, as pessoas vão sentir o seu campo magnético, porque você se torna uma pessoa magnética. A partir do momento que você equilibrou esses campos, você começa a atrair a atenção para você, mesmo que você não queira atrair, mesmo que você não queira que as pessoas te observem, te olhem, porque elas vão sentir esta energia. Esta energia, as pessoas que estão à sua volta vão sentir, os animais vão sentir a sua energia, porque o seu campo vibracional, ele está o quê? Se expandindo. E quanto mais você for se expandindo, mais você vai ser luz em volta das pessoas que você convive. Essa é a questão. Uma das coisas que eu tenho percebido na minha jornada pessoal é que a gente passa por inúmeros desafios no dia a dia, inúmeras provações. Eu não vejo assim muitas pessoas falando sobre isso, mas é a realidade de uma pessoa que ela está passando por todas essas fases da alquimia. Você começa a passar por inúmeros desafios que vão acontecendo na sua vida e você vai ter que aprender a lidar com esses desafios. Uma pessoa normal, quando ela começa a passar por muitas questões desses desafios, ela talvez não aguentaria toda a pressão. E o que iria acontecer? A pessoa se desmonta, ela não aguenta, ela não vai ter forças para continuar. Mas quando você começa a compreender sobre a expansão da consciência, passar por todo este processo, porque é um processo gradativo, ele é um processo que é dia a dia, ele vai acontecendo, cada dia mais vai se exponenciando, a sua consciência vai se expandindo, vai aumentando, são graus. E a gente nunca sabe em que grau a gente está. Por quê? Porque é um caminho. É como eu falei, é um processo. E todos que estão passando por esse processo vão compreender o que eu estou falando. Por quê? Porque a questão é a seguinte, você vai ter que aprender a ter gratidão até nos momentos que estão acontecendo coisas na sua vida que você pensa, poxa, está dando tudo errado, mas na realidade não está dando tudo errado, está dando tudo certo. Eu comecei a entender isso de uns tempos para cá, que tudo está dando certo, tudo está certo. E às vezes a nossa visão egóica, às vezes do nosso ego limitada, pensa que os planos de Deus estão dando tudo errado, mas não está dando errado, está tudo certo. Por quê? Porque tudo tem o seu momento, sua hora certa, todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas cooperam para o bem. Até o mal que te acontece na sua vida está cooperando para um bem maior lá na frente. No futuro, eu não penso em falar sobre isso, porque não é um momento ainda apropriado para mim, mas em um futuro, aí eu pretendo estar abrindo em relação à minha vida para vocês. Não é o momento, porque
no momento eu não ainda vejo que é necessário eu falar sobre isso. Mas no futuro eu pretendo estar falando. Por quê? Porque tem muitas coisas que eu passei ao longo deste meu processo, que agora eu estou com 28 anos, vou fazer 29. E eu parei assim para analisar que foram coisas que me ajudaram nesse processo da expansão. Mas as pessoas, se elas têm uma visão muito limitada das coisas, se elas estivessem passando pelas coisas que eu já passei, elas nunca teriam tirado proveito ou algo bom de tudo isso, porque todas as vezes que eu estava passando por algo ruim, eu sempre observei que aquilo tinha um aprendizado por trás. Aquilo tinha um aprendizado bom e eu queria saber qual que era o aprendizado bom de tudo isso. Então, é por isso que é muito importante a gente que está nesse caminho de despertar espiritual analisar. Às vezes estamos passando por certos desafios na nossa vida. É aí as nossas partes negativas dentro da gente, que seriam as nossas sombras. Na realidade, a sombra é uma, né? A gente não percebe que tudo isso está tão emaranhado, às vezes com os outros, a gente não percebe que talvez a gente precisa de mudar algumas coisas, transformar dentro da gente, porque primeiramente para haver uma mudança real, é preciso que a transformação comece dentro da gente. Porque se não começar dentro da gente, não tem como haver essa transformação, esta mudança. É a mesma coisa de querer ganhar muito dinheiro. Para que se ganhe muito dinheiro, é preciso compreender como você vai ganhar muito dinheiro. O que você vai fazer para ganhar muito dinheiro? Qual que vai ser seu trabalho? No que você vai trabalhar? Seu trabalho ele vai ser escalar? Seu trabalho vai ser trabalho normal, de 8 horas, você vai vender o seu tempo para alguém? Tudo isso é preciso analisar. Porque se a gente não se olhar para dentro, se a gente não analisar o que a gente está fazendo com a nossa vida, a gente não percebe onde que a gente está errando. Hoje em dia eu estou assim cada vez mais atenta ao que chega nos meus pensamentos, nas minhas emoções, porque eu percebo assim, todos os fatores internos dentro de mim se tornam meus fatores externos. Então assim, se algo aconteceu na minha vida, foi porque eu tinha alguma frequência dentro de mim, seja de medo, de rejeição, de raiva, de ódio, de mágoa, de ciúme, de inveja, que atraiu pessoas que tinham também este tipo de vibração. Então, assim, hoje eu percebo que nada é por acaso. Realmente, todas as pessoas que entram na nossa vida, elas são atraídas dessa forma, por sintonia vibratória. É o que a gente está sintonizando. Então é por isso que é muito importante nós que estamos passando pelo despertar espiritual da consciência, ou que temos um pouco mais de consciência elevada, continuar com essa questão de cuidar da nossa frequência vibracional. Por quê? Porque a nossa frequência vibracional, quando a gente deixa a nossa frequência no estado de amor e de harmonia, aí as coisas começam a se resolver na nossa vida. Essas vibrações. E aí, como eu tinha falado antes lá sobre o estado do equilíbrio entre o Yin e Yang, é isso. Quando você equilibra, que tem a ver também com essas frequências, aí você entende que se você equilibrou
essas duas polaridades de você, sua frequência vibracional, ela aumentou, é onde que você começa a ter inúmeras mudanças na sua vida e você começa a perceber à sua volta que as coisas estão melhorando, estão mudando, porque você está mudando dentro de você. É por isso que é muito importante, sempre, todos os dias, levanta, agradece, tenha gratidão. Ah, mas eu não tenho comida na minha casa. Agradece pela comida, da mesma forma. Deus vai te abençoar para que você tenha comida. Ah, mas eu não tenho uma roupa melhor. Agradeça pela roupa. Agradeça como se você já estivesse com aquilo. É isso que eu percebo. Eu já tive vários milagres na minha vida por conta da gratidão. Eu já consegui bastante coisas, realizar bastante coisas por conta de agradecer. E eu percebo assim, quanto mais a gente agradece, mais a gente tem. Só que vai chegar um momento que a nossa consciência ela expande tanto que a gente percebe assim que ficar só agradecendo por essas coisas não é só isso, a vida também é muito mais. Então, tem que agradecer? Tem que agradecer todos os dias. Só que quando você expande a sua consciência, você percebe que o mais importante de agradecer essas coisas pequenininhas. Você já não tem tanta vontade de ficar ali agradecendo aquilo. Você tem vontade de ser só grato realmente por tudo. E principalmente assim que eu percebo assim pela sua vida ao Criador. Hoje eu percebo assim, a minha vontade, o meu desejo maior tá sempre assim focado assim, agradecer ao Criador porque eu estou aqui neste momento, porque eu acho que isso é a coisa mais importante, estar aqui neste momento, passando por esse processo. E muitas das pessoas que fazem também ressonância, elas não percebem quanto maravilhoso é a gente ainda, ter nascido nesse momento que o professor Hélio Couto está entregando ainda a ressonância harmônica. A gente ainda tem acesso a essa ferramenta e vamos estar, expandindo a nossa consciência e também ajudando a consciência do planeta. E as pessoas não percebem o quanto isso é importante. É difícil, você pode olhar na história quanto tempo, nunca só teve na época lá de Jesus, que Jesus veio aqui e aí as pessoas também naquela época já começou a ter a expansão da consciência, que foi os discípulos, de Jesus. Mas, olha, 2000 anos depois, agora que a gente está tendo também agora alguém que está trazendo essa ferramenta, então eu observo isso, eu não tenho palavras, sabe, para expressar o quanto de gratidão eu tenho pelo professor, pelo trabalho dele, por tudo, sabe, pessoal, porque a gente está também aqui só de passagem, é por isso que eu tô falando todas essas coisas. Nós temos que começar a observar isso. Para viver uma vida bem vivida, você também tem que ter essa consciência que você está aqui de passagem. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Então, é isso que a gente precisa analisar. Esse é o despertar da consciência, é você soltar todas as ilusões, soltar que a gente também não é daqui. A gente pertence ao todo, não ao planeta. Então, é isso que a gente também tem que ter essa consciência, sabe? Essa consciência cada vez mais expandida, essa consciência de que a gente como eu falei, estamos aqui de passagem e um dia, retornaremos para o plano espiritual. E muitas das pessoas
infelizmente eu percebo que não tem essa consciência. Mas é isso, pessoal. Espero que esse conteúdo te ajude de alguma maneira. Eu sei que ele ficou bem comprido, mas é algo que eu sinto que eu precisava de falar para vocês, porque é um momento que o planeta está passando e eu tô percebendo isso. Sentindo, sabe, essa necessidade de falar sobre isso. Porque, como eu disse, né? Todas as coisas cooperam para o bem. É isso, pessoal. Muita paz, muita luz para vocês. Gratidão.